nosso Senhor Jesus. Já estamos por aqui. Hoje, mais um momento da palavra do Senhor. E eu peço a você que esteja nos ouvindo, que me diga se o áudio tá legal, se não tá. Por favor. Já vamos começar. Das nossas vidas, porque em tudo Deus ele é perfeito. Só o Senhor é Deus. Espera ainda. Deixa eu olhar aqui sua configuração. Um segundinho e vamos compartilhar aqui o nosso link. Vamos lá. Ai, Jeová Deus. Olá, meus queridos e minhas queridas, a paz do nosso Senhor Jesus. E como vocês sabem, né? Nós entramos aqui para trazer uma reflexão, uma palavra do Senhor, uma palavra direcionada por Deus para as nossas vidas. Eu não sei o que você está passando neste momento, eu não sei quem você é, eu não sei o que você espera de Deus, mas tenha certeza e a convicção de que em tudo Deus é perfeito, né? Vamos começar com a nossa oração, pedindo a Deus para que Ele entre com providência nas nossas vidas, que faça resplandecer sobre nós a face dEle, porque em todo tempo Deus é bom, Deus é perfeito, independente do que você esteja passando. Vamos lá? Unidade. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Gente, hoje eu tô nervosa, não sei o que tá acontecendo. Meu Pai. Ai, Jesus. Vamos começar com a oração do Salmo 91, para que Deus ele venha operar, quebrar todas as cadeias, trazer livramento, cura, libertação. Muitas pessoas neste momento estão em festas, estão pelas ruas, pelos bares, mas eu acredito que tem alguém que está na posição, que está aí como aquele soldado em posição de guerra, preparado para o que vem acontecer. Porque sempre tem alguém que está intercedendo por nós, que está ali na posição para nos ajudar. É fácil? Não é. Não é fácil ser alicerce de tantas pessoas e quando você precisa não tem ninguém. Mas tem a convicção e a certeza de que Deus ele não te deixa. O Espírito Santo ele não te abandona. Então você não pode desistir. Vamos começar com a oração do Salmo 91, para que Deus venha nos ajudar, quebrar todas as barreiras, tirar todo o impedimento, porque hoje a nossa palavra é uma reflexão sobre gratidão a Deus. E nós vamos mostrar aqui exemplos de gratidão de pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que foram gratos a Deus. Mas vamos começar com a oração do Salmo 91, para que Deus venha repreender todo o mal, quebrar todas as correntes, de fazer todo embaraço. Porque nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda de Deus, independente da sua religião. Eu sempre digo isso aqui para vocês. Nós não estamos falando sobre religião. Nós estamos falando sobre ter fé. Fé em algo maior. Fé em algo que nós não vemos. Porque isso é ter fé. É você crer, você colocar sua confiança e saber que a resposta vem. Saber que Deus ele entra com providência, saber que Deus entra com livramento, que Deus traz cura, que Deus traz libertação, traz renovo. Porque quantas famílias estão destruídas, quantas vidas estão destruídas, quantas esposas que clamam e choram pelos seus maridos, quantos maridos que pedem a Deus para que entre com providência nas suas casas, nos seus lares, que abram boa porta de emprego, que ajude um filho, que ajude um parente, que liberte, que cure dos vícios, das drogas. Então em tudo Deus ele é perfeito, mas nós vamos começar, louvado seja Deus, nesse momento,
com a oração do Salmo 91, que é um salmo de quebra de cadeias, que quebra amarras, que quebra correntes, porque Deus, ele é fiel. Eu e você somos infiéis, somos imperfeitos, mas Deus, ele é fiel em tudo o que ele faz. Então se junte conosco nesta oração de quebra de amarras, para que Deus, ele venha operar na tua vida, na tua casa, na tua família, em toda a tua parentela. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Espírito Santo de Deus neste momento possa entrar na tua casa, no teu lar, na tua vida e fazer aquilo que ninguém pode fazer. Porque nós temos que lembrar a todo momento que só Deus pode fazer o impossível se tornar possível nas nossas vidas. E a própria palavra do Senhor vai nos dizer isso, lá em Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. E essa foi uma oração de gratidão, confiando que Deus, ele pode fazer o impossível, que ele pode entrar onde ninguém entra, que ele quebra cadeias, que ele abre portas, que ele faz o impossível acontecer, que ele traz cura, libertação, salvação. E como eu já disse aqui outras vezes, eu sou exemplo vivo disso, porque eu mesma passei por um deserto que durou 3 anos. Eu achei que eu iria sucumbir, que eu iria morrer, mas Deus é tão misericordioso que ele me alcançou. Ele usou pessoas para me ajudar. Ele enviou anjos que supriram as minhas necessidades, tanto em alimentos, em roupa, em calçado, para me ajudar a pagar dívidas, né? Para me ajudar a me sustentar, me manter. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu tenho também para ajudar outras pessoas, porque a palavra do Senhor, ela se baseia completamente em obediência a Deus e em gratidão a Deus. O Senhor, ele deixou 10 mandamentos escritos, ele mesmo escreveu. E os 2 maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu não amo uma pessoa que eu conheço, que eu vejo, que eu posso pegar, e eu vou amar um Deus que eu nunca vi? Eu sei que existe Deus, eu sei que existe o Espírito Santo, porque a todo momento eu sei que Ele está comigo, que Ele está cuidando de mim. Tem momentos que eu e você precisamos só de uma ajuda, de uma palavra, de um ombro amigo, de uma pessoa que fica ao seu lado e diz assim: vai dar tudo certo, tá tudo bem, eu tô aqui com você para o que der, para o que vier. Mas não são todas as pessoas que se colocam à disposição. Aprenda uma coisa: não é porque você está disposto a fazer pelos outros que os outros também vão estar à disposição para fazer por você. Mas isso quer dizer que eu vou pagar o mal com o mal? Não. Independente, você vai pagar o bem. Independente do que faça, você vai fazer o bem. Você vai mostrar que você é diferente. Então você tem que ser a diferença que você espera nos outros. Você tem que ser a mudança que você espera. Se você quer ajudar alguém a se libertar dos vícios da bebida, você jamais vai parar na porta de um bar com essa pessoa. Se você quer que ela se livre das drogas, você jamais vai oferecer um cigarro de maconha, um pino de cocaína, independente, não, porque você quer a libertação dessa pessoa. Porque só quem é mãe sabe a dor de você carregar 9 meses ali no ventre e depois ver sendo destruído, estando perdido por causa de vícios, por causa de drogas, por causa de prostituição. Ah, mas eu me prostituo, eu me envolvo com um homem casado, eu me envolvo com uma mulher casada e não dá em nada. Você se engana, porque dá sim. Você pode se esconder do homem, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. Nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo, ele vê tudo. Eu posso me esconder do homem, eu posso mentir para o homem, mas para Deus não. E aquele que tem o Espírito Santo ele nos constrange. Ah, eu sou cristã, eu sou santa, eu sou melhor que você? Não, eu cometo pecados assim como você. Só que tem a diferença: quando nós temos a presença do Espírito Santo, ele nos constrange.
Tem momentos que eu falo palavras, até brincando. Pra mim foi brincadeira, mas pode machucar outra pessoa. A outra pessoa ela pode não gostar disso. E o Espírito Santo automaticamente nos constrange. A gente fica sem jeito. E muitas vezes a gente até chega para pedir desculpa e a pessoa nem sabe o porquê. Mas você está fazendo a sua parte. Então é isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui sobre placa de congregação. Eu não estou falando sobre Deus é amor, sobre Igreja Batista, sobre a Igreja Universal, sobre religião de matriz africana. Não. Eu estou aqui trazendo uma palavra de um Deus vivo, de um Jesus que foi morto, crucificado na cruz do Calvário, para eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Porque eu tenho uma certeza, você até pode não ser um cristão, mas eu tenho uma absoluta certeza que alguém está intercedendo pela tua vida. Se você acordou no dia de hoje, se você despertou, se você tem um alimento, tem um teto que te apara da chuva e do sol, se você tem uma família, se você tem uma casa, se você tem um lar. Porque um lar é diferente de uma casa. Uma casa são paredes que moram pessoas. Um lar é a união daqueles que estão debaixo do mesmo teto. Então que o Espírito Santo ele venha tomar direção e a primazia da tua vida. E vamos à palavra sem mais enrolação. E hoje o Senhor ele me direcionou a falar justamente sobre isso, sobre gratidão, sobre ser grato, sobre reconhecer a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero que o Senhor derrame graça sobre a minha vida. O que é graça, Jaqueline? Graça é um favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas Deus derrama graça sobre as nossas vidas. Ele supre as nossas necessidades, Ele abre portas, Ele envia escape, Ele envia livramento, Ele envia pessoas para nos ajudar. Louvado seja Deus. E também Ele coloca pessoas nas nossas vidas para ser os nossos espinhos na carne, assim como foi no de Paulo. Paulo por 3 vezes rogou ao Senhor que o Senhor tirasse aquele espinho da carne. Mas Deus não retirou. Por quê? Porque Paulo já chegou a um nível assim tão incrível, mas tão incrível de comunhão, de intimidade com Deus. Sabe, de união com Deus. Que para que ele não se achasse que tudo que ele fazia era dele mesmo, mas era tudo obra de Deus, foi permissão de Deus, era Deus atuando através da vida dele. O Senhor colocou um espinho na carne, porque cada vez que ele tentasse se engrandecer, aquele espinho doía, e ele lembrava que o dom não era dele, o dom pertence a Deus, e o Espírito Santo ele dá o dom a mim e a você da forma que ele quer, porque cada um opera de uma forma. O Espírito é um, mas ele opera na vida de cada um de nós de formas diferentes. Ele pode me usar na ministração da palavra, no louvor, na dança, né, dentro das congregações, num evento, numa festividade. Mas ele já pode usar aquela irmã que recepciona lá na porta da igreja. Ele pode usar aquele porteiro. Ele pode usar aquele irmãozinho que limpa a igreja, que fica lá no cantinho. Aquela irmãzinha do círculo de oração que ninguém dá atenção, que ninguém dá ibope. Por quê? Porque não tem nome, porque não tem status. Porque nós temos o mau hábito de só focar naqueles que estão no holofote, aqueles que estão com o microfone na mão. Mas não se engane, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que o Espírito ele é um só, mas nós temos que pedir a Deus que venha nos dar discernimento de espírito, porque há espíritos demoníacos dentro das congregações no dia de hoje. E a própria palavra vai dizer que com o passar do tempo o amor de muitos se esfriará. E há também falsas doutrinas que estão doutrinando de uma forma completamente contrária. Existe Deus, existe Jesus, existe o Espírito Santo. É uma trindade. Tem essa palavra na Bíblia? Não tem, eu mesma nunca vi. Se você achar, por favor, manda aqui pra mim nos comentários, para que eu venha conferir, porque eu mesma nunca vi. Mas só que a palavra vai dizer que assim como eu e você somos formados de 3, nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós comemos arroz e feijão é para alimentar o corpo, matéria. Quando nós estamos meditando na palavra, é para poder alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Porque quando eu e você partir desse mundo, vamos para algum lugar. A Bíblia me diz que é paraíso. Mas eu não sei, porque eu nunca morri e também não estou com pressa para isso. Então nós só vamos saber quando chegar o tempo dessa passagem. Mas também a palavra vai dizer que se dá direito ao homem morrer uma única vez. Após isso, segue-se o juízo. Então, se você tem que pedir perdão a alguém, peça agora, que você está falando, que você está andando, que você está ouvindo, que você está vendo. Não espere morrer. Aí depois que morre, aí diz assim: ah, mas aquela pessoa era tão boa, era um anjo. Mas você esperou aquela pessoa morrer para dizer isso à pessoa.
Se você estava com mágoa, por que você não foi lá e não pediu perdão? Às vezes não, 100% das vezes, eu e você, mesmo sem fazer nada, é quem temos que ir lá pedir perdão. Eu fui magoada, eu fui judiada, falaram mal de mim, mas sou eu que tenho que ir até essa pessoa e pedir perdão. Alguém pisou no meu pé no ônibus, eu vou procurar briga, eu vou procurar confusão? Não. Os dias são maus. E a morte, ela só espera uma desculpa, um pretexto. Alguém pisa no teu pé, você vai e começa a brigar, discutir. Você sabe, você sonda o coração dessa pessoa? Você não sonda, você não conhece. Essa pessoa pode estar com a arma, pode estar com a faca, pode estar com estilete, pode te matar até com a caneta. Então nós temos que vigiar, porque os dias são maus. E eu e você temos que estar na brecha, na posição. Porque se a nossa família ela está de pé, porque tem alguém ali como coluna, como alicerce, intercedendo. E se Deus permitiu a mim, a você estar de pé para interceder pelos nossos, o faça. E o faça com excelência. Porque a palavra do Senhor vai dizer: tudo o que você fizer, faça bem feito. Não esperando elogios, mas faça como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Porque é Deus quem vai te recompensar. E eu aprendi isso na prática. Eu trabalhava em um lugar e chegou um tempo que eu estava tão saturada, tão cansada, tão de saco cheio de trabalhar, de fazer, de prestar o meu serviço e não ver reconhecimento, não ver uma melhora no salário, só cobrança de mais trabalho, que eu comecei a fazer de qualquer jeito. Só que o que acontece? Enquanto eu estava prestando aquele serviço, tinham pessoas à minha volta que estavam me observando e começaram a perceber que eu já não estava fazendo o meu serviço com o mesmo amor, que eu já não prestava o meu serviço do mesmo jeito, e isso acabou me fechando portas. Porque tinha pessoas à minha volta me observando. Só que de quem eu queria a atenção e que me observasse, que no caso eram os meus chefes, para que eu melhorasse de condições, de cargo, de posição, eles não notavam. Eu podia dar 100%, mas eu não ouvia elogios. Mas o que eu não sabia é que por trás disso tinha pessoas que estavam observando o meu serviço para me dar oportunidades melhores. E eu perdi oportunidades. Por quê? Porque eu deixei o meu orgulho, o meu egoísmo, o meu eu falar mais alto e comecei a fazer de qualquer jeito. E não é assim. Tudo o que você fizer, faça de todo o seu coração, seja para quem for. Se for para a pessoa que te machucou, faça ainda melhor. Sabe por quê? Para que ela veja que você tem aquilo que ela não tem, que é o Espírito Santo, que é o brilho de Deus na tua vida, que é a misericórdia. Porque quando você tem misericórdia de alguém, é porque Deus teve misericórdia de você. Eu não mereço. Você não merece, mas Deus ele derrama graça sobre as nossas vidas. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia de nós. Então demonstra essa mesma compaixão. A palavra do Senhor vai nos dizer, na oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como você não perdoa o seu próximo, o seu irmão, o seu parente, aquele desconhecido, e você quer que Deus te perdoe? Tá vendo como nós somos orgulhosos, ingratos? Nós queremos, mas não fazemos o mesmo. Não fazemos essa troca. O que é essa troca? O Pai Nosso vai dizer que eu tenho que perdoar para ser perdoada. Então, se Deus me perdoou, eu também libero o perdão. É simples desse jeito. Então, nós temos que liberar. Aqui, Maria está dizendo: me ajude, eu tenho uma mágoa tão grande, eu não estou conseguindo me livrar. Eu vou te dizer, não é fácil, porque eu passei na pele a dor da traição, da rejeição, da perca. E até o dia de hoje, eu tenho ainda colhido os frutos ruins disso, Maria. Sabe por quê? Porque não é fácil você dedicar sua vida, o seu tempo a alguém e depois essa mesma pessoa tentar te destruir, tentar te matar, te deixar sem nada. E o que acontece? A mágoa, o ódio que eu sentia por essa pessoa só estava fazendo mal a mim mesma. Porque a pessoa está vivendo, a pessoa está comendo, a pessoa está curtindo, a pessoa está postando fotos que eu não sei nem se são verdadeiras ou se são montagens da IA. E eu que estava sentindo a dor. Tem pessoas, Maria, que são doentes. Tem pessoas que estão de câncer. Por quê? Porque guardam mágoa, guardam ódio de pessoas que estão vivendo. E você que está presa, preste atenção. O que você está sentindo só está machucando a você. E às vezes a pessoa nem sabe que você está dessa forma. Entendeu? Então é você que tem que liberar o perdão.
Se você ainda não tem coragem de chegar até a pessoa para pedir perdão, ore a Deus para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te direcione, para que o Espírito Santo ele derrame o bálsamo sobre a tua mente e sobre o teu coração, para que você venha se libertar disso. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito de jejum. Eu não aguento ficar um dia sem me alimentar, eu não aguento ficar 12 horas sem me alimentar. Faça um propósito de oração. Você faz um propósito de você orar de 3 em 3 horas, de 1 em 1 hora. Mas faça um propósito com Deus para que Deus ele venha operar no teu coração e te libertar. Porque isso aí só está fazendo mal a você. Não faz mal a outra pessoa. Tinha uma pessoa que eu não aguentava ver, que meu sangue fervia, eu queria voar em cima. E olha que eu sou cristã. Mas eu também sou carne. Eu também sou sangue. Eu também tenho coração, eu também tenho sentimento. Mas só que o Espírito Santo, ele nos dá frutos. Fruto de mansidão. É um fruto que o Senhor ele nos dá. Fruto do equilíbrio. Justamente para essas horas. Aí você diz assim: Senhor, me dá forças, me dá paciência, me dá sabedoria. Deus vai te dar luta. Deus vai te dar trabalho. Deus vai te dar perseguição. Para que você aprenda a ter paciência. Para que você aprenda a amar o próximo. Para que você aprenda a ter equilíbrio. Agora, quando você diz: Senhor, derrama sobre a minha vida graça, Ele vai suprir em todas as áreas da tua vida. Mas mais uma vez eu vou te dizer: quando você guarda mágoa, quando você guarda ódio, raiva, ira, é a mesma coisa de você estar varrendo a casa e acumulou no lixo debaixo do tapete. Porque isso é lixo que você está guardando dentro de você. Então você deixa de viver as coisas boas por causa do ódio, por causa da mágoa. Eu chegava em ambientes que se tivesse uma determinada pessoa, que eu não ia com a cara, que normalmente aqui na Bahia a gente diz assim: o santo não bateu. Que o meu santo não batia com a da pessoa. Eu não aproveitava aquela festa, eu não aproveitava aquele momento, porque eu estava tão focada na ira que eu sentia contra aquela pessoa, que eu não vivia. E aquela pessoa estava vivendo. E aquela pessoa estava curtindo. Então é a mesma coisa comigo e com você. Não guarde lixo dentro de você. Libere. Peça a Deus que te ajude. É fácil? Não é. Mas se você perseverar pedindo a Deus e pedir ao Senhor que Ele te ajude, eu te garanto que você vai conseguir liberar perdão. Eu te garanto que a sua saúde ela vai ser restabelecida. Eu te garanto que você vê restauração de Deus na tua vida. E eu falo isso por experiência própria. Porque a partir do momento que eu deixei quebrar essas algemas, que eu deixei que o Senhor me libertasse, que eu pedi ajuda a Deus para liberar perdão, para liberar o ódio, a mágoa e seguir em frente, a minha vida ela deu um giro de 360. Porque aquelas amarras que me prendiam já não me prendem mais. Aquela mágoa que eu tinha já passou, já superei. Hoje eu consigo olhar para a pessoa, não sinto raiva, não sinto ódio. Eu olho para ela com compaixão. É uma pessoa que merece misericórdia, assim como eu. Antes eu olhava, eu tinha ódio. Hoje eu olho, eu sinto dó, eu sinto pena. Isso é triste. A pior coisa, o pior sentimento que tem é você sentir pena de alguém. Isso não é bom. Só que antes eu senti dó da outra pessoa, senti aquela pena, do que eu senti raiva, do que eu senti ódio. Porque isso só machuca a mim mesma, só machuca você. Então vamos liberar perdão, vamos pedir perdão enquanto é tempo. Porque depois que morre, segue-se o juízo. Então se você tiver que pedir perdão, peça agora. Se você tiver que se reconciliar com alguém, se reconcilie agora. Agora a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que liberar o perdão. Mas isso não quer dizer que eu vou aceitar essa pessoa novamente no meu convívio, na minha vida, no meu meio social. Isso aí é particular de cada um. Eu, Jaqueline, particularmente, perdoo, mas sigo o seu caminho que eu vou seguir o meu. Se eu puder ajudar e Deus permitir que eu ajude, eu vou estender as mãos. Mas eu não quero mais essa pessoa no meu convívio. Porque se ela fez uma vez, ela vai tornar a fazer novamente. E a segunda vez, o estágio é pior do que o primeiro. É igual hoje eu estou congregando numa igreja. Me libertei dos vícios, do alcoolismo, da prostituição, do adultério, da vagabundagem, vamos falar no popular. Aí me libertei. Aí agora eu vou e volto para este mundo. Volto para esse mundo e depois volto para a igreja. O último estado será pior do que o primeiro. Por quê? Porque quando eu venho, que o Senhor me limpa, são 7 legiões. Quando eu saio, que eu retorno, são 16.
Entendeu? Então nós temos que nos libertar, nós temos que liberar esse perdão. Nós temos que pedir ao Senhor que nos limpe. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, viu, Maria? Que Deus te ajude, Maria. Que o Espírito Santo te visite, tome a direção e a primazia da tua vida. Que Deus te ajude a você se libertar e seguir a sua vida em frente. Que Deus faça por você aquilo que ninguém pode fazer. Terapeuta não pode fazer, psicólogo não pode fazer, amigo não pode fazer, porque tem momentos que nós queremos compartilhar nossa dor com o outro e o outro não entende. Aqui na Bahia nós temos um ditado aqui em Salvador que diz assim: só sabe onde está a pingueira quem está debaixo do telhado. Se sou eu que moro dentro da casa e a pingueira está dentro da minha casa, o meu vizinho não vai saber onde é que está molhando dentro da minha casa. Por quê? Porque quem está debaixo do telhado sou eu. A mesma coisa. As pessoas só entendem a nossa dor quando elas passam por algo semelhante ou por coisa pior. Você entende? Então tem que partir primeiramente de você. O primeiro passo você já deu, que foi pedir ajuda, e você mesma confessou com a sua boca, diante do Espírito Santo e diante das legiões também, que você quer se libertar disso. Que você quer ter uma nova vida, que você quer sentir paz, porque eu vou te dizer, não há coisa melhor do que quando a gente se lava, se limpa. Sabe quando tá aquela chuva grossa, que a gente quer tomar um banho de chuva e só ficar ali parado, deixar a água fluir? É a mesma coisa, Maria. É a mesma coisa, a mesma sensação, porque você sente aquele alívio, é como se um peso saísse assim de você, que te abre os olhos para que você viva coisas maiores e melhores. Uma pessoa, ela não é igual a outra. Só que tem pessoas que já nasceram com a natureza ruim e não vão mudar porque não querem, ter o coração endurecido, como o de Faraó lá, quando Moisés foi libertar o povo no Egito. E já tem pessoas que elas reconhecem que elas necessitam de mudança, de transformação, e elas querem essa transformação para algo melhor. Então essa é a diferença. Tem pessoas que têm um coração endurecido e endurece com as adversidades que passam, e tem pessoas que com as adversidades que passam, louvado seja Deus, toma isso como força para poder se superar. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei por coisas horríveis, coisas terríveis, mas graças a Deus eu tive ali o apoio da minha família, eu tive uma base para me apoiar, o Espírito Santo Deus. Até quando eu ainda não servia ao Senhor, Ele já me guardava, Ele já me enviava socorro, Ele já me enviava escape. Então, independente da situação que você esteja passando, seja sincero com Deus. Eu não sei orar. Orar é você conversar. Assim como vocês estão aqui interagindo, conversando comigo, é você conversando com Deus. Você pode orar ajoelhado, você pode orar deitado, você pode orar sentado, você pode orar caminhando, não importa. O importante é você ser sincero com Deus. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, me liberta. Senhor, me cura, me transforma. Essa é a oração, é ser sincero diante de Deus. Assim como você conversa com as pessoas e pede para que elas sejam sinceras com você, isso que Deus espera de mim e de você. Intimidade, comunhão, sinceridade. Senhor, eu não consigo, me dá forças, me ajuda. Eu garanto a você que o Espírito Santo ele vai te ajudar. Precisa eu ser crente, cristã para isso? Não. Só precisa você ser verdadeira ou verdadeiro diante de Deus. Agora vamos entrar na palavra que eu estou tentando, mas se o Senhor está me levando dessa forma, me conduzindo, então eu vou da forma que o Senhor está conduzindo. Porque Deus sabe de todos aqueles que precisam ouvir essa palavra. E agora vamos aqui. Hoje a reflexão que o Senhor me deu é sobre ser grato a Deus, sobre ter gratidão, sobre reconhecer o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas, que se chama graça. Graça, favor e merecido. E aqui nós vamos falar o primeiro texto que o Senhor me deu. Ele se encontra aqui em Lucas 17, a partir do seu versículo 11, que vai nos dizer: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Grave isso, 10 leprosos. Louvado seja Deus. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Louvado seja Deus. Você ouviu? Foram 10 leprosos que pediram a Jesus que os ajudasse, que os limpasse. Olha como você vê que o poder da palavra
ela tem assim uma ação avalaçadora nas nossas vidas quando nós cremos. Então é a mesma coisa aqui, Maria. Se você crê e você pede ajuda de Deus, ele entra com providência. Olha aqui a resposta. Foram 10 leprosos que pediram a Jesus que os curasse. E um deles, vendo que estava limpo, voltou, glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graça. E ele era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha aí que coisa mais linda. 10 leprosos, 10 homens doentes com lepra, que hoje nós chamamos às vezes até de sarna, mas era lepra. Foram 10 curados. 10 que pediram socorro, 10 que clamaram por ajuda. Mas somente um foi grato a Jesus, como homem, como forma terrena aqui conosco, que voltou para agradecer. Mas aí que tá, não foram 10 que foram limpos? Por que só um voltou para agradecer? Porque só aquele um reconheceu a graça de Deus sobre a vida dele. Mesmo sabendo que não era digno, ele voltou para agradecer. Ele foi salvo. A própria palavra vai dizer. Olha o que Jesus disse àquele homem. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Ele pediu a Deus uma providência. Deus deu a providência, o curou da lepra. Mas ele reconheceu a misericórdia do Senhor e voltou para agradecer. Então a fé dele o salvou. Olha que coisa mais linda. Você entende o que é você ser grato a Deus quando nós agradecemos, quando nós somos gratos a Deus no pouco, sobre o muito ele nos coloca. E a própria palavra do Senhor, ela nos diz isso, ela nos testifica. Quando nós sabemos ser grato por um pão que nós temos para tomar café, o Senhor ele prepara banquetes. E eu digo isso porque eu também passei por isso, comigo também aconteceu isso. Tinha dias de eu não ter o alimento, ou eu tomava café, ou eu almoçava, ou eu jantava. Ou eu almoçava, ou eu jantava e não tomava café. Por quê? Porque não tinha. Mas Deus, ele não deixava faltar, ele supria. E hoje eu sou grata a Deus. Porque hoje eu tenho para tomar café, eu tenho para almoçar, eu tenho para jantar, eu tenho para lanchar, eu tenho para comer até de madrugada, se Deus quiser. Mas por quê? Porque eu soube ser grata no pouco. Então, quando nós somos gratos e não murmuramos, o Senhor, ele abençoa, ele supre. Isso é fé. É você não ter de onde tirar, não saber como vai acontecer, mas Deus provê. Chegou um momento que eu não tinha nada dentro de casa. E aí o negócio ficou tão sério que fizeram até uma obra e um trabalho. E o que acontece? Porque estavam com raiva, queriam minha morte. E queriam que eu saísse de dentro da minha casa. E fizeram um ritual. A minha casa em 4 dias foi devastada pelo cupim. Perdi cama, perdi sofá, perdi porta, perdi guarda-roupa. Até a televisão me inventou de queimar. Ó que provação. Eu pensei que eu chorei de chegar. E ainda, pra minha sorte, tinha uma casa de cupim dentro do meu sofá. Perdi. Só ficou dentro de casa a geladeira e o fogão. Porque não era de madeira. Mas o restante, praticamente eu perdi tudo. E a minha cama, porque o colchão não tinha madeira. Mas o resto eu perdi tudo. Chorei. Bradei com Deus? Bradei. Mas foi permissão de Deus eu passar por isso. Porque para algo novo chegar, aquilo que é velho tem que sair. Para algo bom chegar, aquilo que é ruim tem que sair. Para coisas novas chegar, todo lixo, quando eu digo lixo físico e espiritual, tem que sair para que o novo ele chegue. Passei 8 meses sem conseguir comprar uma televisão. E ainda desempregado, eu ia comprar como essa televisão? Até que Deus permitiu. E a minha mãe e meu padrasto me deram a televisão depois de 9 meses. Mas foi para glorificar o nome do Senhor. Passando mais alguns meses, uma irmã ia trocar de móveis e ela se lembrou de mim. E ela me deu os móveis praticamente novos. Foi permissão de Deus. Mas se eu ainda fosse aquela Jaqueline orgulhosa, aquela do eu sou, do eu posso, do eu faço, nada disso teria acontecido. Porque o que impede de nós sermos abençoados por Deus e de vermos a glória de Deus é o orgulho. O orgulho é o que destrói o ser humano. E o orgulho, ele não começou aqui, não. Ele já vem desde lá da formação dos céus. Porque a palavra vai nos dizer que Lúcifer era um anjo de luz.
Foi o primeiro anjo resplandecente. Ele andava e saía sons. Era lindo, perfeito. Mas o orgulho e a inveja de Lúcifer, para ocupar o lugar de Deus, fez com que ele caísse. E assim o pecado, ele se entrou pela terra. Muitos dizem, mas começou no Jardim do Éden. Não, não começou no Jardim do Éden. Começou no céu. Só que a diferença é que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele padeceu, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele tomou a chave da morte e do inferno. E hoje eu e você temos o livre acesso. Podemos falar diretamente com Deus. Hoje eu e você não precisamos de intercessores para chegar até Deus. Hoje, onde nós estivermos, nós podemos falar diretamente com o Pai. Você entende isso? Onde você estiver, se você pedir socorro, Deus ele vai entrar onde você estiver. Tenha certeza e a convicção disso. E voltando aqui, 10 foram curados. Mas só um teve gratidão suficiente para voltar para agradecer. Só um reconheceu a misericórdia que ele alcançou perante o Senhor. E ali houve salvação naquela vida. E ele saiu contando a todos o que havia acontecido. Porque quando eu sou abençoada, eu quero que todos à minha volta sejam abençoados. Mas quando eu também não sou grata a Deus, todos à minha volta vão ser impactados de alguma forma. Então nós temos que pensar nas consequências de tudo aquilo que nós fazemos. Porque não só nós iremos colher, mas todos que estiverem à nossa volta. E a outra palavra também, louvado seja Deus, que está no mesmo contexto aqui de ser grato a Deus, está aqui, em Lucas. Aqui no livro de Lucas, que vai nos falar sobre o endemoniado de Gadara. Louvado seja Deus. Aquele homem, aqui Lucas 8. Lucas 8. Vou lá no 35. Então saiu o povo para ver o que se passava. E foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gesarenos rogou-lhe que tirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem, porém, louvado seja Deus, de quem tinha saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para a tua casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Mais uma vez nós vemos aqui um ato de gratidão. Aquele endemoniado de Gadara, nós vamos achar essa passagem no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Neste momento eu estou me baseando através do livro de Lucas. Aquele homem, ele havia possesso de legiões de demônios, de espíritos malignos. Nada o fazia parar, nada conseguia libertar. Mas você acha que aquele homem não tinha família? Que aquele homem não tinha pessoas por ele? Eu acredito que sim. Tanto é que a palavra mesmo vai dizer que Jesus disse a ele: agora você está liberto, agora você está limpo, agora você está com vestes novas. Primeiro você volta para a tua família, para aquele homem resgatar o tempo que ele havia perdido enquanto ele estava endemoniado, longe de tudo e de todos. Ele viveu entre sepulcros, louvado seja Deus. Agora você vai contar e vai dizer na cidade o que eu, Jesus, em nome de Deus, fiz por você. Depois você pode voltar e me seguir, mas sabendo que eu não tenho onde pousar a cabeça, sabendo que eu não tenho parada. Mas não vai te faltar a minha presença. Louvado seja Deus. E é isso que nós temos que entender. Aquele homem, ele passou anos endemoniado. Ele passou anos possesso por espíritos malignos. Mas a partir do momento que Jesus chegou na vida daquele homem, houve libertação, houve cura, houve transformação, houve vestes novas. E o melhor, o que o Senhor fez na vida dele, o Senhor disse: ele vai agora anunciar a todo o povo. Anuncia na tua casa, na tua família, na tua cidade. E assim é comigo com você. Quando nós nos convertemos, conversão é do dia para a noite? Não.
Conversão é diariamente. Ah, hoje eu tô na igreja, eu tô salvo e você vai pro inferno. Não, não é assim que funciona. Mas infelizmente muitas pessoas dizem isso, mas não é assim que funciona. A salvação eu vou alcançando, eu vou merecendo dia após dia. Eu vou me limpando, eu vou tentando me manter em santificação, em purificação, em comunhão com Deus. Mas se eu cometer um pecado e não me arrepender, provavelmente eu não serei salva. Então tem muitas pessoas que erroneamente, isso é o que eu estou dizendo com as minhas palavras. Ah, porque eu sou cristão, eu sou evangélico, eu vou para o céu. E você, porque não é, vai para o inferno. Mas não é assim que as coisas funcionam. Só naquele grande dia saberemos quem irá para o reino de Deus e quem irá para o lago de enxofre. Mas que existe céu, existe inferno, existe. Se você acredita que existem coisas boas, você também tem a convicção que existem coisas ruins. Então é a mesma coisa. A diferença é a forma que nós vamos nos comportar diante das situações, das adversidades. Então aqui, o Senhor ele nos deu 2 exemplos. Primeiro, 10 leprosos, 10 homens que foram curados por Jesus quando Jesus estava aqui na terra em forma humana. Mas só um de 10 teve gratidão suficiente para voltar e reconhecer o benefício que ele alcançou, a benevolência e a misericórdia que ele alcançou, a alegria que ele alcançou. E a partir do momento que ele foi grato, ele foi salvo. Aquele homem encontrou a paz que muitos no dia de hoje procuram. Eu procurei paz na bebida, nas bebidas. Eu procurei paz durante um ano no cigarro. Saía para as festinhas com os colegas, aí fumava um cigarrinho preto, aquele de hortelã. Procurava paz. Procurava paz na prostituição, no adultério. Não achei paz em nada disso. Muito pelo contrário, bebia, ficava bêbada, passava vergonha, fazia escândalo, passava vexame, ficava sem dinheiro, apesar de que mulher, independente, onde chega, acha alguém que vai pagar um copo de cerveja. Mas muito dificilmente vai achar alguém que pague um prato de comida. Louvado seja Deus. Por quê? Porque para destruição, para miséria, para desgraça do próximo, as pessoas pagam bebida, pagam droga, pagam farra, pagam festas. Mas quando você necessita, quando você está em uma cama de hospital, quando você está dentro de casa necessitando de um prato de comida, de uma ajuda, de um auxílio, poucos são aqueles que vão estender as mãos para te ajudar. E isso é fato, é realidade, não é história. É realidade. E eu digo isso também por causa própria, porque eu passei, porque eu vivi. E a palavra do Senhor é justamente isso. É você pregar aquilo que você vive, ou você vai viver aquilo que você pregou em algum momento. Então por isso que nós temos que estar a todo tempo, a todo instante, em comunhão com o Senhor, buscando nos fortalecer na presença de Deus, buscando no Espírito Santo para nos ajudar. Porque, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil você estar de frente de uma obra. Não é fácil você estar em um púlpito com o microfone nas mãos. Não é fácil você estar de frente de um trabalho na congregação. Não é fácil quando na rua, assim do nada, uma pessoa vem na sua direção e te pede uma palavra, te pede uma oração, ou então até diz que a sua presença traz paz. Por que aquela pessoa sente paz? Porque há algo em você que não há na vida daquela pessoa. Há uma presença em você que não está habitando naquela pessoa. Então por isso que nós temos que estar o tempo todo vigilantes, em constante espírito de oração. O que é constante espírito de oração? Eu tenho que estar o tempo todo ligada com os céus, ligada com Deus, para que Ele venha entrar com providência, para que Ele venha intervir. Então, meus irmãos, não vou me alongar mais, né? Para que não fique também muito cansativo, muito tedioso. Mas essa é a palavra que eu vim trazer para nós nesse dia. Que nós venhamos ter gratidão a Deus, que nós saibamos reconhecer a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E que venhamos fazer pelo próximo, pelos outros, aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Que nós venhamos saber ser gratos a Deus. Porque quando nós somos gratos no pouco, o Senhor Ele nos coloca no muito. Muitas vezes eu oro assim: Senhor, alarga as minhas tendas, Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos, prospera o fruto do meu trabalho. Mas não é para que só eu tenha, mas é para que eu tenha para dar, para doar, para emprestar, e não me falte para tomar emprestado. Porque só quem passou ou passa por necessidade sabe o que é a necessidade do outro. Só quem já sentiu seu estômago doer de fome sabe o que é poder pegar um alimento e abençoar alguém, para que não sinta a dor que você já sentiu.
E isso tudo é gratidão a Deus. É saber reconhecer a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque em tudo o Senhor ele é fiel. Em tudo Deus ele é fiel nas nossas vidas. Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Então nós temos que saber ter gratidão. Nós temos que entregar as nossas vidas ao Senhor. E mais uma vez eu quero te dizer, independente de quem você seja, independente do que você esteja passando, o Senhor ele é contigo. Tem alguém de joelhos orando pela tua vida. Tem alguém intercedendo a Deus pela tua vida. Isso é fato. Alguém está orando. Alguém está intercedendo pela tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre ti a tua face. Que Deus abra boas portas na tua vida. Porque só o Senhor, ele pode fazer aquilo que não podemos fazer. E eu sei que nem todas as pessoas ouviram essa palavra, ou vão ouvir e vão agradecer, ou vão gostar, como nossa amiga Ângela aqui, que está dizendo que a live é chata. Só que eu sei que essa palavra vai tocar no coração de alguém. Eu sei que Deus está falando com alguém, assim como Maria aqui já disse, que ela precisava ouvir essa palavra, porque está ajudando de alguma forma. Então é isso. Ângela, que Deus te abençoe. Que o Senhor ele abra os seus olhos, que ele tire as escamas dos teus olhos e que ele te abençoe em todas as áreas da sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas eu também não estou aqui para te julgar. Mas que Deus abençoe todas as áreas da tua vida, visite a tua casa, a tua família e supra as tuas necessidades. Mas é isso mesmo, é falar da palavra de Deus, do amor de Deus, é contar a nossa vida como testemunho. Mas que Deus abençoe a vida de cada um daqueles que ficaram conosco até agora. Agradeço a você que teve a paciência de estar conosco até este momento, de nos ouvir. E que a palavra do Senhor, ela tenha encontrado morada em tua vida. Que seja o Senhor, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. E o que eu falei sobre a minha vida foram testemunhos do poder da palavra de Deus. Porque não foram coisas feitas por mão de homens, mas foi feito pela mão de Deus. Então, independente do que você esteja passando, que Deus alcance a tua vida, que Deus te abençoe, que Deus abra as portas na tua vida e que Ele faça resplandecer sobre ti a face dele. Então, vamos estar orando, agradecendo a Deus, porque eu sei que muitas pessoas neste momento estão precisando de ouvir uma palavra. Tem muitas pessoas neste momento. Obrigado, Maria. Você nem imagina como te ouvir me fez bem. Foi Deus que colocou você no meu caminho. Amém, minha irmã. É como eu estou dizendo aqui, a Ângela. Aqui a Ângela está dizendo que tá chato, que não tá legal. Falo muito. E pior que falo mesmo, viu? Pense na pessoa que fala, sou eu. Mas tudo aqui está sendo direcionado pelo Senhor. Então, cada palavra que eu falei dentro da Bíblia, eu falei baseado na palavra do Senhor. E se você quiser conferir, você vai conferir lá em Mateus 8. Você vai conferir lá em Marcos. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. A minha palavra não tem poder, a palavra do Senhor ela tem poder. O nome de Jesus tem autoridade para repreender demônios. O nome de Jesus tem autoridade para desfazer obras malignas, porque tem pessoas neste momento que estão ouvindo esta live, ou que ouviram e não gostaram, e não se sentiram bem, mas não são elas. São espíritos malignos que as impedem de ouvir e de ver o que realmente Deus quer falar com eles. Porque tem muitas pessoas nesse momento que estão oprimidas, que estão necessitando verdadeiramente da misericórdia de Deus. Tem mulheres que apanham de dia e de noite, mas não se separam porque não tem um apoio, não se separam porque não tem uma base sólida. Tem pessoas que passam por coisas que a gente nem imagina, e essas pessoas são dignas realmente de misericórdia. Porque como elas não são ouvidas, então ela tem que fazer de alguma forma chamar atenção. Então, às vezes, aquela pessoa que está te apontando, ela só está precisando de uma palavra, às vezes de um abraço, de um aperto de mão. Mas só que ela não consegue, não é? Não consegue. Então, para ela tudo está ruim, nada presta. Porque quem não está bem, quem não está feliz, quem não está com as suas necessidades supridas, acha que nada presta. Mas só o fato de você ter acordado nesta manhã, só o fato de você estar vivo até agora. Hoje são domingo, 1h20 da tarde. Tem pessoas, louvado seja Deus, que não chegaram até aqui, mas nós chegamos para engrandecer e glorificar o santo nome do Senhor. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta palavra, por esta oportunidade. E que o próprio Deus ele vai alcançar mais almas, mais vidas, mais pessoas,
através daqueles que verdadeiramente estão trazendo a palavra do Senhor e estão alcançando vidas. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão necessitando de um socorro neste momento, de um socorro espiritual, de um socorro financeiro, de um socorro físico, de um socorro sentimental, que estão passando por lutas, que estão em estado de depressão e que necessitam do operar de Deus nas suas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, mais uma vez eu entro em Tua presença para Te agradecer por esta oportunidade, por esta palavra que foi lançada, por esta semente, Senhor, que foi lançada. Que essa semente venha achar uma terra fértil, Senhor, como nos diz a Tua parábola. Que venha achar uma terra fértil, que venha dar frutos, que venha frutificar, que venha prosperar. Abençoa, Senhor, todos aqueles que neste momento necessitam de um auxílio de socorro. Entra onde eu não posso entrar, Senhor. Visita aqueles que estão em estado de depressão. Visita aqueles, Senhor, que se encontram com algum tipo de enfermidade neste momento. Vai, Senhor, visitando agora os armários daqueles que necessitam de um alimento. Vai abrindo portas, vai tendo libertação, cura, transformação. Senhor, abre boas portas de emprego na vida daqueles que se encontram desempregados. Senhor, ajuda aqueles que precisam de ajuda. Visita a família, visita lares. Restaura casamentos, Senhor, neste momento. Entra nessas vidas e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Repreende toda a retaliação maligna, todo levante, Senhor. Manifesta o Teu poder e a Tua glória. Vai onde eu não posso ir, entra onde eu não posso entrar. Espírito Santo, eu te peço que visite todas as pessoas que ouviram esta live, aqueles que irão ouvir, aqueles que estão participando. Que seja o Senhor de encontro a cada vida. E onde houver um espírito maligno atuando, que ele venha bater em retirada em nome de Jesus. Que todo espírito contrário, toda palavra de maldição lançada, proferida contra a tua vida, venha cair por terra em nome de Jesus. E eu falo isso na autoridade do nome de Jesus. Que todo mal que estiver sobre a tua vida, sobre a tua casa, venha cair por terra. E que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal e abençoe todos os dias da sua vida. Que Deus te dê uma semana abençoada, de boas novas, de resposta, de providência. E que você veja o Espírito Santo atuar na tua vida e que você esteja com o coração quebrantado para que Deus faça a morada. Deus abençoe, fica com Deus. Um ótimo domingo a todos e uma ótima semana em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Maria, que esta palavra tenha te alcançado. Que Deus te ajude a se libertar, né, dessa dor, dessa mágoa, dessa tristeza, e que o Espírito Santo ele venha fazer morada no teu coração e derramar o bálsamo sobre a tua vida, e que você possa, a partir deste momento, da palavra do Senhor, meditar, ouvir louvores, colocar louvores na tua casa, que atrai a presença do Espírito Santo. Se você não for evangélica, ou se na sua casa tiver pessoas de outros credos religiosos, ouça no fone de ouvido, mas que você a todo momento esteja ali conectada com a presença de Deus, para que o próprio Espírito Santo possa fazer essa limpeza no teu coração e trazer essa paz que você precisa para a tua vida. Que Deus te abençoe, seja tu uma bênção, Deus abençoe a tua casa, a tua família, Maria, e a todos que estão conosco. Amém e graças a Deus. Até a próxima, meus amados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. De nada, Maria. Fica com Deus.